Mas a partir do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus começa a demonstrar com ações que ele realmente era o Filho de Deus, que ele realmente era o próprio Deus. Então, o capítulo 8 de Mateus marca o início de uma nova sessão do Evangelho. Os capítulos 8 e 9 apresentam uma série de 10 milagres, intercalados com chamados ao discipulado. E o objetivo era mostrar que Jesus é o Messias prometido. E o capítulo 8, ele mostra que Jesus tem autoridade divina, não só no ensino, mas também autoridade sobre as doenças, sobre a natureza, sobre os demônios e até sobre a morte. No comentário bíblico Vida Nova, que eu sempre uso aqui para trazer mais conteúdo às minhas reflexões, o autor D.A. Carson escreveu o seguinte: esses capítulos mostram que as palavras de Jesus são acompanhadas por atos de poder, que o autenticam ou o credenciam, o reconhecem como o Rei do Reino dos Céus. Então aqui, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, a gente vê Jesus curando um leproso. Só que antes disso, o leproso se aproxima de Jesus com fé. Isso é importante a gente ressaltar aqui. O leproso foi curado porque se aproximou de Jesus e porque teve fé. Ele disse para Jesus o seguinte: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha só que palavra tremenda. Se for da tua vontade, o Senhor pode operar um milagre na sua vida. Naquela época, a lepra não tinha cura. E a lepra era uma doença, uma enfermidade muito cruel, muito hostil na vida das pessoas, porque fazia com que o leproso tivesse que ficar afastado das pessoas, marginalizado pela sociedade. E é interessante que o leproso ficava afastado justamente para não contaminar as outras pessoas, porque a lepra é uma doença que se transmite. E Jesus, ele não cura o leproso de longe. Jesus permite a aproximação do leproso e o texto diz que Jesus toca no leproso e o cura. Depois dá uma conferida, eu não vou ler tudo agora para não ficar uma live muito extensa, mas em Levítico, nos capítulos 13 e 14, fala sobre as leis da lepra. E é importante a gente ressaltar que o toque de Jesus não faz com que Jesus fique leproso, como seria comum de acontecer. Pelo contrário, a pureza de Jesus vence a impureza do leproso. Aleluia! Às vezes, irmãos, a gente está tão afundado no pecado que a gente não quer se aproximar de Deus. Mas é necessário que nós nos aproximemos dele. É necessário nos aproximarmos de Deus e recebermos dele o toque de purificação. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos lava. A lepra, na Bíblia, muitas vezes está associada ao pecado. Ela é um símbolo, uma representação do pecado. Então, por isso que o leproso ficava tão receoso de se aproximar de Jesus. E é interessante que, se nós formos associar a lepra ao pecado, a gente vai entender que
Muitas pessoas queriam o leproso longe deles, para não se contaminar, trazendo para a realidade do pecado. Muitas vezes nós não queremos nos misturar, né? Entre aspas, nos misturar com as pessoas, com medo de sermos contaminados, contagiados pelo pecado das pessoas. Só que a pureza de Cristo em nós, ela deve prevalecer sobre o pecado das pessoas. Não é as pessoas que devem nos contaminar ou nos influenciar. Nós é que devemos exalar o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos e assim promover a cura onde nós estivermos, a restauração, o milagre. A nossa presença junto da família, junto dos amigos, junto da sociedade, não pode nos contaminar, mas a nossa presença deve fazer com que Jesus se torne conhecido através do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso jeito de tratar as pessoas. Se você está entendendo, diga amém. Diga amém aqui nos comentários. Então, e outra coisa que me chamou a atenção aqui, isso aqui é apenas a primeira passagem, eu vou falar sobre outras. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte, quando a gente fala de pecado, parece que nós como sociedade, elegemos alguns tipos de pecado como sendo maiores do que outros. Você já teve essa impressão? Alguns pecados para nós se tornaram toleráveis, né? Ah, tá, eu suporto isso aí. Mas alguns são hediondos. Hediondos acho que não seria a palavra, porque hediondo está ligado a crime, né? Crime hediondo. Mas assim, alguns pecados para nós têm um peso muito maior. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Lembra quando levaram até Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério? Lembra disso? Pois bem, levaram até Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Se a mulher foi pega em adultério, havia um homem com ela. A mulher não adultera sozinha. Por que não levaram o homem? Por que só levaram a mulher? E eles queriam que Jesus assinasse embaixo da condenação daquela mulher, para que a lei fosse cumprida. E a lei dizia que a mulher e o homem, se forem pegos em adultério, seriam apedrejados até a morte. E aí o que Jesus faz? De uma forma muito sábia, Jesus começa a escrever na areia e ele diz assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Na verdade foi o contrário. Ele disse primeiro e depois se abaixou e começou a escrever na areia. E eu imagino que as pessoas, curiosamente, foram ver o que Jesus estava escrevendo. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, mas a palavra diz que todas as pessoas jogaram as suas pedras fora e deixaram o lugar ali. Então, eu posso deduzir, eu não posso afirmar, mas eu posso imaginar que Jesus escreveu na areia os pecados daquelas pessoas que estavam ali ao redor dele. A mentira, o orgulho, a hipocrisia, o que mais? A vaidade, o roubo, um monte de pecados. Jesus estava mostrando o seguinte, olha, para Deus não existe pecado maior que o outro. E Tiago, ele vai ratificar essa ideia lá no seu livro, quando ele diz que quando alguém
transgride um ponto da lei, é como se tivesse transgredido toda a lei. Então, aquele que fala uma mentira para Deus, transgrediu a lei num todo. Não transgrediu somente no aspecto da mentira. Aquele que desejou a morte de alguém, se tornou assassino e transgrediu toda a lei. Então, eu quero que você se coloque no lugar daquele leproso agora, que se aproximou de Jesus, né, com humildade, mas com fé. Com humildade, reconhecendo a sua condição de lepra, mas com fé. E disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus então toca no leproso e o cura. Eu fico imaginando há quanto tempo aquele homem não recebia um toque amigo, um afago, um abraço, um carinho. Jesus toca no leproso e ele imediatamente é curado. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.